Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Abismo de Paixão, capítulo 62. Almerinda recrimina Ramiro e diz que sairá muito caro essa deslealdade e vai botar os dois na cadeia por tentativa de assassinato. Ingrid se preocupa. Ramiro corre atrás de Almerinda e pede para conversarem. Ela jura que dessa vez ele não vai se livrar. Ramiro ameaça de contar a Damião que ele e Gael são irmãos e que ela sabia de tudo. Sendo assim, Damião a odiaria pelo resto da vida. Almerinda o chama de traidor miserável. A Ramona diz à neta que não pode acreditar que ele esteja se afundando por causa de Gael. Ela diz que dessa vez não consegue enfrentar seus problemas. Paloma fala que se entregou a Gael por amá-lo. Vicente vai à casa de Betânia para ver Sabrina. Ela o reconhece como o cara que ajudou sua filha a se esconder e o expulsa de sua casa. Ramona explica para Edmundo o poder daquelas ervas suas que poderiam provocar que Sabrina perdesse o bebê. Edmundo diz a Ramona que Sabrina perdeu o filho à noite. Ingrid pede a Ramiro para ir embora dali. Ele não pensa em se acovardar diante da ex-patroa, já que tem suas armas necessárias para impedir que ela os denuncie. Gael e Elisa revisam os documentos de algumas propriedades. A órfã quer registrar sua empresa. Gael encontra um cheque. Elisa diz que aquele cheque foi o que ela assinou para seu padrinho entregar para Almerinda. Eles estranham por Lúcio ainda não ter entregado o cheque para Almerinda. No hotel, Ingrid pede a Guido que faça um acordo, porque precisa de dinheiro para ir embora dali. Guido diz que se ela tiver as provas contra Ramiro, pode lhe entregar a quantia que ela pediu. Guido mostra uma lista de dinheiro para a cobra e pede que ela lhe entregue as provas. Ela diz que não tem as provas no momento e pede a metade do dinheiro, porque vai buscar as provas e depois volta. Ele se nega. Ingrid combina com ele de se verem às 8 da noite. Em seu escritório, Almerinda declara guerra a Ramiro e diz sozinha que vai afundá-lo e ele vai se arrepender. Guido liga para Almerinda. Almerinda diz a Guido que ele tinha razão sobre tudo de ruim que disse de Ramiro. Guido diz que hoje conseguirá as provas que demonstram que Ramiro foi o responsável do desfalque na processadora. Almerinda diz a Guido que foi injusta com ele e o mandou para a cadeia. Elisa chega na casa de Almerinda e diz que vai entregar o cheque para ela e agradecer por ter entregado os documentos. Almerinda diz a Elisa que está farta dessa brincadeira e pede que ela não seja hipócrita, porque sabe que ela conseguiu esse dinheiro com o seu filho. Elisa diz que isso não é verdade. Almerinda diz a Elisa que ela deve ter ido chorar para Damião, para ele dar dinheiro para ela. Elisa nega ter pedido dinheiro para Damião. Almerinda diz que seu filho Damião disse na sua cara que ele sacou o dinheiro da sua conta pessoal para entregar para ela. Elisa fica sem acreditar. Almerinda manda ela entregar esse cheque para Damião, senão vai chamar seus empregados para expulsá-la. Elisa rasga o cheque na frente de Almerinda. Almerinda chama seus empregados e pede que eles tirem Elisa dali e que façam com que ela não volte mais. Damião ordena que os empregados soltem Elisa. Damião pergunta a Elisa para que veio. Elisa diz que pagaram o dinheiro que deve à mãe dele, porque segundo ela foi ele quem lhe deu esse dinheiro. Ele confirma que é verdade. Elisa chora. Damião diz que tudo tem uma explicação. Ele fala que sua intenção foi ajudá-la. Elisa diz que se precisasse da ajuda dele, teria pedido. Damião pede que ela use esse dinheiro como presente do casamento dela e de Gael. Elisa diz que não precisa do dinheiro dele e sai. Sabrina está sofrendo por ter perdido seu filho e culpa a mãe porque com aquele chá que ele estava lhe dando fez ela perder seu bebê. Sabrina avisa a mãe que Ramiro é o novo dono da fazenda da viúva Beltrán. Edviges. Paulo vê a fazenda que Ramiro comprou. Ele fica sabendo por Ramiro que Sabrina perdeu o bebê. Damião pergunta à mãe por que disse a Elisa que esse dinheiro era seu, porque fez tudo isso sem ela saber. Damião pede que a mãe deixe Elisa em paz. Almerinda pede que o filho lhe deixe em paz, porque nesse momento tem problemas muito mais graves do que isso. Henrique, Braulio, Gael e Lúcio analisam os documentos e pensam em ideias para a processadora que Gael e Elisa irão abrir.
Paulo visita Sabrina e diz que soube que ela perdeu o bebê. Sabrina diz que não queria que ele soubesse. Ela fala que tinha medo dele deixá-la e não quer perdê-lo. Paulo diz que ela tinha razão e manda ela se esquecer do casamento deles. Paulo manda Sabrina pro inferno e termina com ela. Elisa chega na casa do padrinho muito triste. Braulio informa Elisa que Henrique vai entrar com eles no negócio da processadora. Elisa pede para falar sós com seu padrinho. Elisa diz ao padrinho que já sabe que o dinheiro que Ramiro Mendonça pagou pelo seu aberto está perdido e que seu pai nunca recebeu adiantamento e nem abre uma conta no seu nome para protegê-la. Ela diz ao padrinho que essa conta foi ele quem abriu com o Damião. Elisa diz ao padrinho que ele fez ela pagar uma dívida com um dinheiro que não era seu, mas sim de Damião. Lúcio diz que lamenta muito que ela tenha descobrido isso dessa maneira. Elisa diz que está muito dolorida, desiludida, porque de Damião pode esperar qualquer coisa, mas dele, não. Elisa vai embora. Paulo rejeita Sabrina e termina sua relação com ela. Sabrina chora muito. Betânia avisa Carmen que Ramiro Mendonça comprou a fazenda da dona Edviges. Paulo liga para Carmen e pede para se verem pela última vez. Ele combina de se encontrar com ela num lugar, às 8 da noite. Ela não garante nada com ele. Anoitece. Damião visita Lúcio e diz que sente muito, porque Elisa descobriu o que ele fez. Lúcio diz que Elisa está muito chateada com ele. Damião se culpa e pede desculpas. Lúcio chora. Nojento, Gael diz a Elisa que agora mesmo vai ir à fazenda falar com Almerinda e se encontrar com Damião. Vai quebrar a cara dele. Elisa diz que Almerinda tem 2 seguranças que não deixaram entrar. Dolores diz a Elisa que ela tem visita. Damião aparece ali. Gael pergunta se ele veio humilhar Elisa. Ele ameaça e manda Damião sair dali, senão vai arrebentar a cara dele. Damião diz ao nojento infeliz que se acha o mostrão que não tem medo dele e que se ele quiser bater nele, que faça isso, porque vai revidar dessa vez. E não se arrepende do que fez. Os dois se enfrentam. Florência vai ver o padre Lupe e diz que Damião mudou muito com ela e ultimamente está frio, nervoso e pede que ele fale com ele. Lupe pergunta a Florência por que está com Damião, se ele não é o esposo que ela esperava. Ela diz que é porque se casaram no civil e por causa do filho deles. Elisa pede para Gael soltar Damião. Damião diz que não sairá dali, até Elisa aceitar acompanhá-lo para falar com o Lúcio, porque não é justo Lúcio pagar por um erro que ele cometeu. Ingrata e infeliz, outra chata, Elisa diz que não precisa dele para resolver os problemas com seu padrinho. Gael, lesma, empurra Damião. Damião grita para ele não tocar nele. Elisa diz a Damião que vai pagar para ele até o último centavo e não precisa dele e não quer o dinheiro dele. Florência diz ao padre Lupe que continua amando muito Damião e foi ele quem pediu para eles se casarem pelo civil. Lupe diz que se preocupa pelo futuro do filho que eles vão ter. Sabrina diz à mãe que Paulo soube que ela perdeu seu filho e a largou, a mandou pro inferno. Ela fala que Paulo disse que nunca amou e disse coisas horríveis pra ela. Eu achei pouco pra essa Sabrina, viu, gente? A tonta preferiu acreditar no Paulo do que nas outras mulheres que diziam o quão ele era ruim. Sabrina culpa Betânia por ter perdido seu filho e ter perdido Paulo. Ingrid procura pelas provas necessárias para levar para Guido e conseguir dinheiro para ir embora do povoado. Elisa faz um cheque e entrega para Damião até o último centavo. Damião diz que fez isso para sua mãe não cometer uma injustiça com ela e não foi para humilhá-la, e fez isso pelo imenso amor que ainda sente por ela. E esse amor é além da sua mãe, do filho que ele espera com Florência e do mesmo Gael e dela mesma. Elisa pede que, por favor, ele vá embora. Damião diz que vai ir, mas esclarece que o amor que sente por ela será para sempre e não existe um cheque que ela precisa devolvê-lo. Gael diz que qualquer apoio que Elisa precise será dele, porque será sua mulher. Gael, nojento, expulsa Damião. Elisa chora e abraça Dolores. Carmen se encontra com Paulo num bar. Ela diz que o deles já passou e não quer mais ficar com ele, e tem outros homens na terra e no mundo que podem lhe dar mais prazer que ele e mais coisas. Ramiro se lembra de quando fez amor com Carmen e diz sozinho que sempre soube que por alguma coisa ela deixava Rogério louco e ele não estava errado. Gael diz a Elisa que vai ajudar ela a resolver este problema de uma vez por todas. Lúcio visita Elisa. Elisa diz que estava esperando e serve café para os dois. Elisa pede perdão ao padrinho. Lúcio diz que não tem nada para perdoá-la e foi compreensível a reação dela depois do que ele fez, por ter a enganado.
povoado. Ingrid vai até Guido e entrega as provas que conseguiu contra Ramiro. Ela fala que Paulo Landucci e Ramiro sempre foram cúmplices desde o início. Ela fala que foi Paulo quem fez com que a empresa dele quebrasse na capital. Almerinda está de saída. Ela comunica a Antônia que Ramiro já não trabalha para ela. Antônia se alegra. Ingrid exige que Guido lhe dê seu dinheiro para fugir do povoado. Guido pede que ela espere um momento. Ela pergunta do dinheiro. Guido diz que naqueles documentos não aparece nada sobre o desfalque. Ela entrega outras provas e grita para ele dar seu dinheiro. Guido pergunta se ela foi cúmplice do seu irmão e de Ramiro. Ela diz que não. Guido diz que uma pessoa vai vir ali para escutar ela. Ingrid pergunta quem vai vir. Guido diz que Almerinda Arango. Ingrid fica assustada e diz que não vai ficar ali, porque Almerinda deve chegar com a polícia para pegá-la. Ingrid pede seu dinheiro. Guido manda ela se acalmar e decide ligar para a polícia. Ingrid o ameaça com a arma. Ela tenta disparar, mas a arma não tem balas. Antônia diz a Damião que Almerinda saiu bem arrumada. Ingrid acerta a cabeça de Guido com a arma. Ele bate a cabeça no criado mudo e ela dá 2 batidas com a arma na cabeça dele, que faz ele morrer na hora, que cai ensanguentado no chão. Almerinda chega no hotel e encontra a fofoqueira da Betânia. Ingrid quer fazer a morte de Guido ter parecido um acidente. Almerinda bate na porta do quarto de Guido e pede que ele abre. Ela fica sem resposta. Almerinda pede que a moça da limpeza abra o quarto para ela. A moça da limpeza diz que não pode. Henrique vai ao centro de saúde à procura do seu pai. Henrique se oferece em levar Paloma para casa dela. Ela não aceita. Henrique pergunta por que ela não tenta uma relação com ele, porque ele sempre chama ela para sair. Ou se oferece em ajudar e ela não aceita. Ela diz que seu término com Gael a deixou muito mal. Ingrid arruma o quarto de Guido, esconde todas as provas e consegue pegar a maleta de dinheiro e sair do hotel. Na verdade, ela não sai. Edmundo a encontra. Ela diz que veio procurá-lo, mas já está indo. Edmundo a convida para entrar no seu quarto. Lúcia e Malu fazem companhia um ao outro e acabam se beijando. Edmundo percebe que Ingrid está muito nervosa. Ela diz para ele não lhe perguntar nada, nem tentar consolá-la, porque não quer falar. Ela chora muito. Ele abraça. Os 2 loucos acabam se beijando e fazem amor. Florência pergunta a Paulo se foi ver Sabrina. Paulo diz a Florência que Sabrina perdeu o bebê. Florência fica chocada. Almerinda volta para casa. Damião diz que Elisa já lhe devolveu todo o dinheiro que devia. Damião diz a Almerinda que falou com Ramiro e ele lhe contou que seu pai tinha uma vida sentimental, muito agitada, e o chama a atenção, que para ela só tem existido a mãe de Elisa como rival. Almerinda diz que Stefânia arrancou Rogério da sua vida, e por culpa daquela nojenta, o pai dele morreu. Damião diz que Ramiro também mencionou a possibilidade do seu pai ter tido outros filhos, e pergunta à mãe se tem um meio-irmão.